Disseram o quê? Disseram o quê? Calma aí. Os discípulos, muitos dos discípulos de Jesus, não os 12, muitos dos discípulos, quando ouviram o ensino dele, disseram o quê? Duro é este discurso. Quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonam, mas todos aqueles que entendem que as palavras de Deus são para a vida eterna, abrem o coração para que Deus os altere. Porque quando nós abrimos o coração e não ficamos confrontando a palavra, mas deixamos com que o confronto da palavra nos transforme de dentro para fora, começamos a gerar maturidade em Deus. Gerar maturidade em Deus vai ter um período de sofrimento. Gerar maturidade em Deus vai ter uma fase difícil. Mas toda vez que você vencer essa fase, toda vez que você conseguir atravessar os seus desertos, você sai do outro lado mais forte e mais maduro na fé. Toda vez que você vence, você gera maturidade em Deus. Então, primeiro, o que eu preciso para gerar maturidade em Deus? O que estava faltando na maioria daqueles discípulos? Primeiro, você se converte porque entende quem é Jesus. Primeiro passo. Você se converter porque você entendeu quem é? Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. Então você só vai se converter quando você entender quem é Jesus. Existem pessoas que se batizaram nas águas, que vieram para a igreja, que trabalham no serviço na igreja, trabalham em departamentos da igreja, mas ainda não entenderam quem é Jesus. Ser consagrado, ter títulos pastorais, evangelísticos, diaconais, não significa conhecer Jesus. Não significa que você o conhece. Quantos pastores com títulos fazendo besteira na obra de Deus, magoando pessoas, destruindo lares, trazendo confusão, ao invés de ele procurar parecer com Jesus, traz confusão para as mentes. Ensinos deturpados que não é o ensino de Cristo. Por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Cristo, não conheceram a Jesus. Então, quando nós não conhecemos a Jesus, levamos a obra de Deus de qualquer maneira. Quando nós não conhecemos a Jesus, acontece outra coisa. Quando você não entende quem é Jesus, você se desvia da presença dele e volta a praticar o pecado. Toda pessoa que não conheceu a Jesus se desviou e voltou a praticar o pecado. Você acha que Judas conheceu a Jesus? Porque Judas se matou, entregou Jesus e depois arrancou sua própria vida. Aí você vai dizer: não, pastor, ele conhecia Jesus. Não, ele não conhecia Jesus. Você quer ver se ele não conhecia Jesus? Ele esteve com Jesus uma temporada e Jesus permaneceu até a hora da morte de Judas do lado de fora. Tem gente que já entendeu. Vou repetir. Jesus, na vida de Judas, permaneceu do lado de fora. Por quê? Se ele tivesse conhecido, Jesus estaria do lado de dentro. E ele ainda que entregasse Jesus, traísse Jesus, assim como Pedro o negou, ele iria se converter do seu mau caminho e não arrancaria a sua própria vida. Porque quem quer arrancar a sua própria vida nunca
Depois que você entender quem é Jesus, aí você vai se converter. Pedro andava com Jesus, mas não tinha entendido quem ele era. A Bíblia diz que Jesus falou para ele e falou: Pedro, Satanás pediu para se andar você como trigo, mas eu orei por você. Eu orei para o Pai te dar livramento, mas tem um detalhe: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Espera aí, o que Jesus falou para Pedro? Calma aí. Pedro andava com Jesus 3 anos e meio, né? Um dia todo, para cima e para baixo com Jesus, para cima e para baixo com Jesus, andando com Jesus, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e Jesus vira para ele antes de morrer e diz: quando você se converter. Sabe o que Jesus estava falando? Quando eu estiver dentro de você, fortalece os seus irmãos. Porque o dia que Jesus estiver dentro de você, ei, não vai precisar mais de ninguém ir atrás de você para te fortalecer. Mas você vai atrás dos outros, essa fortalecimento para cima. Ah, meu Deus do céu. Vamos gerar maturidade em Deus. Primeiro, eu lembro nessa época que eu me converti na igreja da Jerusalém. E lá tinha alguns profetas naquela época. E eu lembro até hoje de 2 profetas daquele tempo. Um chamado presbítero Ricardo, que era diácono na época, e a outra Ivani. E o presbítero Ricardo, em uma consagração, eu sentado lá no fundo, olhando, de repente ele levantou e falou: eis que sou o Senhor e digo na terra. E eu de repente falei: Jesus, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Foi a minha primeira vez ver alguém profetizando para a igreja toda. Passou-se um tempo, essa irmã, eu não me lembro se ela era diaconisa, acho que ela era diaconisa, ela levantou, muito usada por Deus, começou a falar em línguas de um lado para o outro, e de repente ela, tomada pelo Espírito de Deus, ela falou: sou eu, o Senhor, quem fala com vós. E eu me tremi todo sem ter, falei: Jesus, o que é isso? E eu fechei meu olho e comecei a ouvir a exortação do Senhor para nós. Então, são experiências que marcam a nossa vida. Então, em segundo, você aprende a buscar a Jesus. Começa a ter experiências com Deus. Comecei a ter sonhos proféticos. Comecei a ter entendimento na Bíblia. Comecei a entender a Bíblia. A Bíblia foi se desenrolando para mim, como um pergaminho se desenrola. Eu fui crescendo no Espírito. Então, esse é o segundo. Diga, você, segundo. Repete, segundo. Eu aprendo a buscar a Jesus. Primeiro, eu me converto porque eu entendo quem é Jesus. Então, o segundo, você começa a ter experiências com Deus. Porque você começa, depois de entender, você aprende a buscar a Jesus. E muitos não passaram pelo primeiro estágio. E outros não passaram também pelo segundo. Porque ninguém os ensinou a como buscar Jesus. Meu Deus. Fico feliz em ver vocês aqui no culto hoje, os visitantes e os da casa. Fico feliz, mas deixa eu te falar uma verdade. Hoje você veio para um culto. Então, primeiro, você se converte porque você entende. Você se converte, mas depois de 3 anos da ouvir de Jesus, né, irmão? E aqui eu podia ficar mais um tempo, mas Tá não muito quero. ruim. Porque tem gente que já está 379 anos caminhando para a igreja. E ainda não entendeu quem é Ele. Meu Deus! Eu já entendi, não entendeu, porque senão você não faria as coisas que você faz. Eu já entendi, não entendeu, porque senão você não andaria com pessoas que você ainda anda. Eu já entendi, não entendeu, porque senão você, aleluia, não teria mais algumas amizades que te fazem pecar em conversas estranhas que Jesus está falando: sai disso há muito tempo, mas porque você não entendeu quem Ele é, você continua nessas conversas.
o dia que você entender, quando alguém começar com conversa fiada pro teu lado, algo vai te incomodar aqui dentro. E você vai... eu não converso mais sobre esses assuntos. Por que não? Porque ele está aqui dentro me incomodando. Quem está aí dentro? Jesus. Glória a Deus! Maravilha! Quando você... Oh, aleluia. Deixa eu correr aqui. Segundo, você aprende a buscar a Jesus. Oh, meu Pai. Arrumamos outro problema. Essa é uma das melhores fases. Ela vai ficar. Repete comigo. Segundo, A sopa vai queimar. eu aprendo a buscar a Jesus. Homem. Tive uma tarde com ele maravilhosa. Fala para o teu irmão do lado. Jesus vem buscar Jesus vem buscar pessoas, não cadeiras. Jesus vem buscar Jesus vem buscar salvos, não carros. não carro. Jesus vem buscar. Jesus vem buscar. Não importa se já batizou nas águas. Pode se batizou nas águas. Fala, o que importa é se o coração Se o coração está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. Aonde ficar o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? É bem ali que está seu coração. Minha esposa, que eu não quero entrar no céu sozinho. Eu tenho certeza absoluta, 200, 300%, 1000%, que eu vou entrar lá, porque eu me esforço para estar com ele todo dia. Mas eu não quero entrar sozinho. Eu quero ensinar para todo mundo o que eu faço para estar com ele todo dia e ter certeza da salvação. Você não está buscando a tua salvação. Ande como salvo, acorde como salvo, vá dormir como salvo, trabalhe como salvo, seja um salvo da Aprenda a buscar Jesus. Não é necessário, Senhor meu Deus e meu Pai, grandioso, eterno. Não é necessário, seja o mais simples possível. Só não deixe de ir lá. Santo, aleluia. Irmãos, o teu altar pode ser o banheiro. Mas é muito pequeno, a pessoa só tem o banheiro. Vai pro banheiro, se tranca. Bota um fundo musical igual esse aqui. Fala, Jesus, eis-me aqui. Que a tua presença inunde o meu quartinho de oração. Que a tua presença tome este ambiente. Que a glória do Senhor se manifeste aqui. Meu Deus. Deixa o fundo musical e vai se conectando com Deus. Terceiro, primeiro você aprende. Primeiro você se converte porque entende quem é Jesus. Segundo, você aprende a buscar a Jesus. Terceiro e último, você aprende a suportar os momentos de fraqueza na fé, até você chegar no nível de não enfraquecer mais. Posso repetir? Terceiro, você vai aprender a suportar os momentos de fraqueza na fé, até chegar no nível que você não vai enfraquecer mais. Vamos gerar maturidade em Deus? Primeiro, segundo e terceiro. Terceiro, você vai aprender a suportar os momentos de fraqueza na fé, até você chegar no nível de não enfraquecer mais. Sabe o que Deus permite quando você chega nesse nível?